Então vamos lá, continuar, né, o estudo. Na verdade, nós vamos começar um estudo novo. E aí eu fiz uma mudança de planos. Mas vamos ver se eu, mas é para algo bom. Veja bem, nós combinamos o primeiro domingo de cada mês, a gente fazer o Evangelho de Marcos, né? Mas aí eu me lembrei que o Evangelho de Marcos, a gente tem todo ele já estudado na internet. A gente tem todo ele no YouTube gravado, os vídeos estão todos lá, né? Então quem se interessar, a gente pega lá a lista lá dos vídeos, está tudo gravado, né? Então para a gente não ficar chovendo no molhado, como diz o dito popular, nós vamos para frente, vamos avançar para o Evangelho de Lucas. Nós já fizemos o Evangelho de Mateus, também o de Marcos pela internet, né? Um estudo interativo, assim como aqui a gente fez pela internet, né? E agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, que é um evangelho muito bonito. Inclusive, esse evangelho, esse evangelho, tudo indica, né, a gente não sabe com certeza, mas tudo indica que teria sido as citações da própria Maria, né? Tudo indica que teriam sido citações de Maria para Lucas, né? Porque logo depois da morte de Jesus, né, o evangelho que a gente tinha, as anotações que a gente tinha, era de Mateus. Tanto que Paulo de Tarso, que não chegou a conhecer pessoalmente Jesus, ele só conheceu através daquela aparição de Jesus na estrada de Damasco, mas Jesus já tinha falecido materialmente, né? E Paulo de Tarso, São Paulo, né, como é conhecido, inclusive ele utilizou o evangelho de Mateus, as anotações de Mateus, porque era a única que existia. E aí, Paulo foi um grande estimulador para que viessem outros evangelhos, para que os outros evangelistas também dessem a sua contribuição, para que os outros discípulos também pudessem deixar as suas anotações, né? E então, como ele foi muito próximo de Lucas, ele conversava com Lucas a respeito disso. Lucas era um médico, era uma pessoa letrada, né? Dos discípulos, daqueles que seguiram Jesus, Lucas era um dos mais inteligentes. Então ele tinha muita condição de registrar as histórias, né, que aqueles que conviveram com Jesus podiam passar. E tudo leva a crer que Lucas teria então colhido essas informações da própria Maria. Porque Maria, só fazendo uma introdução rapidinha, né? Maria, após a morte de Jesus, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, ela foi morar, algum tempo depois ela foi morar com João, que era o discípulo mais novo de Jesus, era o mais jovem. E Jesus dizia amar João, né, de modo especial a João. Isso consta nos evangelhos, né, o discípulo a quem Jesus dizia amar, era João. Aquele que Jesus teria falado, né, filho, eis aí tua mãe, né, mulher, eis aí teu filho, né? Então, a Maria e o João, que foram morar juntos na ilha de Éfeso. Então, passaram os últimos dias de Maria, até que ela falecesse, João ficou com ela, cuidando dela, já velhinha ali na ilha de Éfeso, né? E Lucas, né, Lucas, pelo jeito, ele colheu, deve ter passado por lá, e colheu os ensinamentos ali de Maria. Porque o Evangelho de Lucas é o que traz mais claras referências. Obrigado. É o que traz mais claras referências ao início da vida de Jesus, né? Inclusive da vida de Maria, né? Do período da gravidez e tal. Então o Evangelho de Lucas é o mais claro nesse sentido, né? Provavelmente foi ela mesma que narrou as suas lembranças para Lucas, né? Então, feita essa breve introdução, né? Primeiro capítulo aqui, o anúncio do nascimento de João Batista, tá? Então, nos dias de Herodes, rei da Judeia,
houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Inclusive, pessoal, eu estou me baseando nesse evangelho. Eu achei melhor me basear na Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Jerusalém, que eu gosto bastante para pesquisar. É uma Bíblia, né, tradicional, como as outras Bíblias que existem. Existem várias traduções, né? Essa é uma delas. É uma das que o Hermínio Miranda mais gosta. Eu gosto dessa também. Né? Eu gosto dessa Bíblia porque é um bom material de estudo, de pesquisa. Eu preferi, não, ao invés de usar a Bíblia, o Novo Testamento do Haroldo Dutra, eu gosto mais dessa descrição da Bíblia de Jerusalém. E também porque às vezes as pessoas falam assim, Alexandre, mas você está fazendo o estudo da Bíblia dos Espíritas. É diferente, né? E às vezes a pessoa até não conhece a própria Bíblia normal, né, mas acha que a gente está fazendo um estudo parcial, um estudo da Bíblia dos Espíritas. Né? E o livro do Haroldo Dutra não é a Bíblia dos Espíritas. Né? Pelo que ele fala, foi um trabalho neutro, científico que ele fez. Né? Uma tradução neutra. Mas, para efeito, né, de estudo e para tirar qualquer dúvida nesse sentido, nós vamos usar a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque, na verdade, não muda muito para nós. Vocês vão ver que as informações, os fenômenos mediúnicos, as aparições, estão tudo aqui. Em qualquer Bíblia que a gente pegar, eles estarão. Tá? Então, eu preferi, até porque gosto também bastante dessa Bíblia, né, de usar a Bíblia de Jerusalém. Né? Então, aqui o contexto, né, da vida de João Batista. Os pais de João Batista, o Zacarias e a Isabel. Né? Ele está falando, vai contextualizar aqui a vida de João Batista, que era primo de Jesus, depois vocês vão entender. Tá? Um dos motivos também que eu resolvi usar a Bíblia de Jerusalém é porque, por exemplo, você pega os livros do Emmanuel. Você pega os livros do Emmanuel. Filho, aproveita. Já fica com o microfone aqui? É isso. Aí, se alguém quiser participar, você já leva o microfone. A gente pega os livrinhos do Emmanuel, que estuda o Evangelho. Oi, está sem som? Espera aí, só um pouquinho. Mas é só um que falou ou tem mais gente? Senão também não dá. Deixa eu ver. Não, tá indo tudo normal. Pode, deve ter sido um lag aí, passageiro, tá? Mas está normal aqui. Vamos em frente. Tá? É que às vezes dá mesmo algum probleminha. Tá? Então a gente pega os livrinhos do Emmanuel, por exemplo, que estuda o Evangelho. Ele se baseou, para fazer as análises dele, ele se baseou nessas citações. Né, se baseou nesses evangelhos tradicionais. Então a gente pega ali o evangelho do Haroldo, a gente já não consegue casar muito bem com a citação do Emmanuel, então já fica um pouco confuso nesse sentido. Então eu preferi a gente seguir aí com a Bíblia de Jerusalém mesmo. Né? Então aqui está falando do Zacarias e da Isabel, que são os pais do João Batista. João Batista é aquele que fez o batismo de Jesus. Mas vamos com calma que a gente vai chegar lá. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eram judeus também, né? Eram ligados ao judaísmo, né? Praticantes do judaísmo. O Zacarias era sacerdote no templo. Zacarias era sacerdote, ou seja, tinha uma função ali, religiosa inclusive. Né? Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Né? Eles não tinham filhos. Então, como hoje acontece muitas vezes, né? A pessoa tem dificuldade de ter filhos, inclusive até, aqui eu não sei se é o caso, mas talvez até não seja, né? Um espírito amigo nos falava outro dia, que frequentemente as dificuldades que a gente encontra em engravidar
que as mulheres encontram, os problemas vários, né? Na área do útero, né? Do ovário, tem nos abortos praticados no passado a sua causa. Esse espírito falava, inclusive, né? Que a gente vê variados problemas que se tem hoje, no presente, no campo genético, aparelho reprodutor, tem origem nos abortos praticados no passado. No passado aí, entenda-se, as outras encarnações. Vai saber o que a gente andou fazendo, os erros que a gente andou cometendo, por insegurança, por medo, por revolta, por abandono. Tem tantas situações problemáticas que a gente pode ter vivido já, que as mulheres viveram, né, no passado, e que hoje se refletem através de variados problemas no aparelho reprodutor. Então, não só, às vezes, o uso prolongado de anticoncepcionais, que às vezes gera alguns problemas também, né? Mas também problemas que já vêm, problemas kármicos, que já vêm de outras encarnações, como reflexo de certos problemas que a gente teve, que a gente fez ao nosso corpo. Porque o corpo físico, ele se dissolve, vira pó quando a gente morre, mas o registro das nossas ações, dos atos praticados, ficam no perispírito, que é o corpo espiritual. E aí a gente leva essas lesões no perispírito. Toda vez que se pratica um aborto, gera-se um problema muito difícil para o próprio organismo da mulher. Por quê? Porque desarranja-se a estrutura reprodutora. Às vezes, nessa vida mesmo, é possível ainda recuperar. Às vezes uma mulher que praticou aborto, né? Aqui um aborto, não estou falando do aborto terapêutico, aquele que privilegia a vida da mãe à criança, porque a mãe já é um ser formado, já tem uma família, tem uma estrutura toda, e a criança coloca em risco a vida da mãe. Não é esse caso, porque esse caso até é previsto em lei, né? A possibilidade, a necessidade, muitas vezes, de praticá-lo. Mas aqui o aborto realmente criminoso, aquele aborto que a gente faz clandestinamente, né? Que é um ato prejudicial à criança, ao espírito que está vindo, e também à mulher que o pratica, porque ela desarranja as suas energias. Primeiro, há uma lesão consciencial, na consciência. Depois há uma lesão vibratória no corpo espiritual. E por fim, existe um problema orgânico estabelecido, né? Nas paredes do útero, né? Na ovulação, né? Nos ovários, nas trompas. Aí tem vários problemas, malformações que a mulher muitas vezes tem, né? Que inviabiliza, impossibilita ou dificulta. Porque às vezes não chega a impossibilitar, mas dificulta o processo de reprodução, o processo de gestação. Tá? Então, os homens também têm os seus problemas que podem ser gerados, não, né, obviamente, por questões relacionadas ao aborto, mas por abusos no campo do sexo também. Né? Então, a gente pode ter problemas específicos nessa área, de causalidade passada, né, anterior a essa vida, ou mesmo relacionada a essa vida. A Joana de Anjos até fala que o uso indiscriminado das funções sexuais aumentam a probabilidade de câncer de próstata, né, que atinge tantos homens hoje, né? Então, a não sublimação das forças sexuais da alma, uma parte, vamos dizer assim, nós vamos usar para o sexo, mas não absolutamente as nossas forças nós devemos canalizar para as funções sexuais. É preciso canalizar parte dessa energia para outras funções superiores. Só que quando a gente não faz isso, nós acabamos aumentando a probabilidade de doenças do aparelho reprodutor. Tá? Então aqui a Isabel, eu só fiz esse parênteses aqui para aproveitar a deixa, né? Eu não sei qual que era a situação da Isabel aqui, qual que era a programação dela, vai ver que ela estava programada para ter filho só com idade avançada, a gente não sabe aqui, tá? Então não vamos julgar essa situação, né? Mas ela não tinha filhos, ela era estéril.
Até então, ela estava impossibilitada de ter filhos. Os dois eram de idade avançada. Né? Ora, aconteceu que ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Né? Quer dizer, foi uma sorte para ele, foi uma atribuição, uma honra, ele entrar, né, no santuário para oferecer o incenso. Vamos ver o que aconteceu lá. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Aqui, ó, um fenômeno mediúnico. Apareceu o anjo, um anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui entendamos um espírito, né? Um espírito de luz apareceu para o Zacarias. Como que apareceu? Foi uma aparição tangível, visível materialmente? Foi uma materialização ou não? Nós não sabemos. Porque só estava ele lá dentro. Se tivessem mais pessoas e mais pessoas tivessem visto, fosse mais provável talvez de ter sido uma aparição tangível quase. Né, que todo mundo pudesse ver o Espírito. É como se o Espírito aparecesse aqui e todo mundo vê. Ia ser um pessoal saindo correndo para todo lado aqui. Até eu, provavelmente. Estou brincando, hein? Bom, não sei, né? Que a gente ia dar uma arrepiadinha, acho que ia, né? Uma arrepiadinha básica. Não imagina, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Mas aparece o Espírito, todo mundo vê. Por quê? Porque está na frequência material do espectro visível, que os nossos olhos podem captar. Quando é mais materializado, todo mundo vê. Tá? Aparece em foto, aparece de um monte de jeito. Né? Inclusive, a gente tem tido, numa determinada reunião que a gente tem feito, mediúnica, a gente tem registrado rostos de espíritos. Né? Tem uma certa médium que tem, ela exterioriza bastante ectoplasma, que é a força mediúnica, e no escuro tem sido possível captar fotos de espíritos. Depois eu vou mostrar para vocês. Ficaram curiosos agora, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Aparece o rosto certinho de espíritos atrás dela, assim. Já em 2 reuniões ela fez isso, várias fotos apareceu. Tem um rosto que parece uma criança, outro com um ser meio bravo, assim. Bem interessante, né? Perguntei para um espírito amigo, ele falou que sim, que eram verdadeiras e que eles estavam permitindo que a gente registrasse. Né? Até eu perguntei assim, mas isso aqui foi como? Foi espontaneamente que aconteceu? Tal. Ele falou assim, Alexandre, o Rafael, acho que a dona Maria quer... Se levantou, só para ele saber. Aí o Espírito falou assim, Alexandre, nada acontece ali sem a permissão da espiritualidade. Tá? Então isso também foi preparado, foi estruturado pelos Espíritos amigos. Fala, Maria. Eu já vi. Já viu o Espírito? Já vi na palestra mesmo. Ah, é? A Marion estava fazendo a palestra e eu vi do lado dela, então no dia eu ainda falei para ela que eu vi. Ah, na Espírito. hora assim, vi, ficou Então, um tempão tá perto vendo? dela e depois saiu. E aqui também, na palestra, aqui, eu vi um menino sentar na minha frente aqui e sair assim, um menino que eu não caí. Certo, então. É isso aí, né? Então, eu fiz essa pergunta, essa questão, né? Eu coloquei essa questão do Zacarias, dele ter visto o anjo, o espírito de luz, né? Ele estava sozinho, a gente não sabe se era alguma coisa que todo mundo veria ou se foi só uma visão realmente mediúnica. Por quê? Como a dona Maria falou, provavelmente a senhora viu mediunicamente. O espírito não estava materializado. Se tivesse materializado, todo mundo tinha visto. Né? Não deixa de ser um fenômeno mediúnico a aparição do espírito ali. Mas a vidência é diferente. Só o médium vê. Só aqueles que têm a visão podem ver. Né? Nem todos. Eu não tenho a evidência, por exemplo, de ver com os olhos abertos. Eu não tenho essa capacidade.
Pode ser que venha ainda a ter, mas hoje eu não tenho. Quem aqui tem essa capacidade de ver com os olhos abertos? Levanta a mão. Né? Tem talvez aí... Oi, só tem, né? Então, talvez seja aí uns um quinto, talvez um quinto aí, né? Da plateia levantou a mão, mais ou menos aproximadamente, né? Então você vê que não são muitas pessoas que têm a capacidade de ver com os olhos abertos. Às vezes a gente vê mentalmente, aí eu já vejo, né, com mais frequência, mentalmente. Às vezes na reunião mediúnica eu vejo, às vezes um espírito se aproximar de uma mulher vestida assim, que se confirma por outro médium. Logo em seguida dá a comunicação. Tá? Aí é uma visão mais mental, né? A gente não está vendo assim com os olhos abertos, né? Então a gente não sabe como que foi essa visão do Zacarias, mas que ele viu um anjo, um espírito de luz, ele viu, tá? Apareceu para ele. Então quem fala que na Bíblia ou nos Evangelhos não tem o fenômeno espírita, já não conhece às vezes os Evangelhos. Está repleto de fenômenos. Só que às vezes usa uma denominação diferente. Ao invés de anjo, a gente usa espírito. É a mesma coisa. Tá? Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Como com qualquer um de nós, provavelmente, né? Ele ficou meio perturbado, porque é uma coisa diferente que estava acontecendo. Né? Será que ele já tinha visto antes? Talvez não. Então, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Vamos ver aqui. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Né? Então, a gente não sabe se a Isabel ela tinha problema ou não tinha problema. O fato é que ainda não tinha tido filho. Mas Zacarias estava pedindo. Olha a oração, a importância da prece, a importância da oração, a importância da gente pedir. Né? Jesus falou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Né? Todo aquele que bate, se abre, e aquele que procura, acha. Não é? Então, ele pedia. Às vezes a gente procura todos os recursos, às vezes materiais, mas não procura os recursos espirituais. Às vezes está com vontade de engravidar, está sentindo necessidade, né, e tem dificuldade, e busca os melhores especialistas. Eu já vi várias vezes essa história se repetir. Aí procura a casa espírita, às vezes como última alternativa. Começa a tomar passe, começa a aprender, começa a orar, começa a fazer caridade, começa a trabalhar com mediunidade, começa a servir. Olha que vê, está engravidando. Já vi várias vezes isso acontecer. Né? Até a gente percebe, às vezes, quando casais ou a mulher nos procura, no consultório ou mesmo no centro, eu percebo às vezes, intuitivamente eu percebo quando está vendo um programa de ajuda. Porque às vezes quem está patrocinando aquela ajuda é o espírito que quer reencarnar. E às vezes um espírito de muita condição, de muita elevação, de muitos recursos espirituais. E ele começa a interceder e ele começa a preparar todo o ambiente. Vai encaminhando os pais para tratamento, vai encaminhando para o centro, vai encaminhando para isso, para aquilo, e arruma daqui, arruma dali. Tira a insegurança, tira dificuldade de relacionamento, tal, hora que vê. O casal está lá, a esposa está engravidando. Né? Às vezes demora um pouquinho, mais ou menos, dependendo da situação, da problemática que se vive. Tanto o marido quanto a esposa, até o espírito que está vindo. Né? Tem situações muito complexas. Né? Mas é importante a gente pedir, é importante a gente orar, é importante buscar todo o bem possível junto com os tratamentos médicos, os tratamentos espirituais, baseados no passe, né, na fluidoterapia, na oração, né, e tantos outros recursos, na desobsessão. Né? Então,
o Espírito falou para ele, ó, suas preces foram ouvidas, sua súplica foi ouvida e a tua mulher vai te dar um filho. E o Espírito já deu até o nome da criança. Né? Já deu a sugestão ali, João, vai chamar João. Né? Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. É um espírito, você vê, um espírito de luz, né? Que já muitos se alegrarão com o seu nascimento. É um espírito que já vem mudando o contexto, já vem transformando situações, mudando, fazendo a Isabel conseguir ter filho. É um espírito que vem já patrocinando toda uma mudança aí, né? Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Você já quer uma boa coisa já. Nos dias atuais, pessoal, isso aqui já é 90% já de possibilidade de sucesso, né? Estou brincando, mas é que hoje em dia está feia a coisa, né? Hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com essa questão do álcool, né? Das drogas, né? Quantas vidas estão se perdendo aí por uma questão que poderia passar totalmente longe, né? Mas hoje as propagandas, hoje as amizades, né? Que muitas vezes levam a pessoa para esse universo. E depois é difícil sair. Quando a pessoa vai se envolvendo com o alcoolismo, vai se envolvendo com esse tipo de vício, com entidades ligadas ao alcoolismo, não é fácil a pessoa se subtrair disso depois. É desobsessão, é passe, é prece. E olha lá, hein, pessoal, não é? Então, cada um de vocês deve conhecer casos aí de parentes, de amigos que estão com dificuldades, né? As clínicas, antigamente, os hospitais psiquiátricos, por exemplo, você tinha o clássico paciente psiquiátrico, aquele que estava com problemas, esquizofrenia, paranoia, né? Estava com problemas psiquiátricos mesmo, né? Hoje em dia você vai, a maioria dos pacientes não é mais aquele paciente psiquiátrico, é o alcoólatra, né? É o drogadito, é o usuário, o dependente químico, né? Na sua maioria hoje é isso, né? Então, o Espírito já falou, ele não beberá vinho, nem bebida embriagante. Vocês imaginam o problema do álcool? Que a droga é a droga mais consumida no planeta. A Inglaterra, por exemplo, problema de saúde pública, o primeiro problema de saúde pública é o álcool. Na Europa, né, países frios como a Rússia, por exemplo, eles têm dutos que levam vodka. Você imagina que é isso? Aqui a gente coloca duto de óleo, de gás, não sei lá, é duto de vodka. Né? A pessoa tem dutos que levam tanto que é consumido. Né? Você imagina o problema que gera o sistema nervoso. Os espíritos falam que todos os sistemas do nosso organismo são prejudicados pelo álcool. Numa reunião mediúnica, por exemplo, os espíritos tratam alguém que usa frequentemente o álcool como alguém cuja presença exala fluidos venenosos para o ambiente. Se entra alguém inadvertidamente na reunião mediúnica que faz uso ou que tem feito uso constante de álcool, ele é isolado imediatamente para que as suas energias não prejudiquem o trabalho, os fluidos dos outros trabalhadores, né? Na sala de passe, o André Luiz fala no livro Conduta Espírita que nós devemos interditar o acesso da pessoa que consome frequentemente o álcool à câmara de passe. Né? Por quê? Porque a pessoa exala esses fluidos, né? E acaba prejudicando o atendimento aos outros pacientes. Você viu a orientação do André Luiz? Então, aqui o Espírito está dizendo, né, que ele vai ter uma vida reta, vai ser uma pessoa que não vai cultivar vícios. Né? O problema do álcool é muito antigo. É o mais antigo dos vícios, é o alcoolismo. Né?
E ele ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe. O que é estar pleno do Espírito Santo? Né? O Emmanuel fala que Espírito Santo é a coletividade de espíritos evoluídos que coordenam a evolução no planeta. Ele fala isso no livro Paulo Estevam. O que devemos entender por Espírito Santo? É a coletividade de espíritos que nos ajudam no planeta, espíritos elevados. Então, quando a gente está elevado, quando a gente está bem sintonizado com os espíritos amigos, nós acabamos ficando cheios do Espírito Santo, cheios daquela energia, daquela frequência onde vibram espíritos superiores. Não é? Então, a gente fica bem intuído, a gente fica inspirado, a gente fica cheio de amor, né, de compaixão. Então, ele, pelo jeito, ele seria assim. E ainda no seio da sua mãe. E nem teria nascido e já estaria cheio do Espírito Santo. É alguém que já vem com uma ligação mental vibratória muito elevada. Né? E veja bem, nós estamos falando de João Batista. Nós não estamos falando nem de Jesus ainda, hein? Nós estamos falando daquele que viria primeiro antes de Jesus. Isso aqui é a preparação para a vinda de Jesus. Você imagina a elevação, né, depois de Jesus, muito maior ainda. Né? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Né? Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Porque a pessoa elevada, como no caso aqui o João Batista que virá, né, que vai nascer daqui, é um espírito que vem com um magnetismo diferente, vem com um conhecimento diferente, vem com uma capacidade de mobilizar as pessoas diferente. Assim era João Batista. Depois nós vamos ver como é que ele se caracterizava. Mas vem com essa condição diferenciada. Inclusive, a gente sabe, assim, com relação à informação que os espíritos nos passam, que tem basicamente 2 tipos de reencarnação. Tem aquela reencarnação, um tipo mais comum, que são aqueles espíritos que eles falam assim, que estão meramente num esforço evolutivo. Que estão meramente num esforço evolutivo. Ou seja, o espírito está vindo, ele está vindo num esforço dele evoluir. Alexandre, mas todos nós não estamos vindo num esforço de evoluir? Estamos. Só que nesse tipo mais comum, é uma coisa mais fechada nele mesmo, é um esforço próprio de evoluir. O segundo tipo, que são reencarnações mais delicadas, mais bem preparadas, estudadas, planejadas, executadas, que é o tipo dessa do João Batista. É aquele que vem não apenas num esforço meramente evolutivo, mas vem para ter um impacto na sociedade, na sua época, na sua área de atuação. Ele vem para elevar o padrão geral. Aí são reencarnações mais cuidadosas. Mas não precisa ser um João Batista para ser assim. Basta ser um professor. Basta ser um músico. Basta ser... Né? Essas encarnações várias, os professores gostaram agora, né? Estavam com a autoestima meio baixa, tal, mas aí, né? Lembra do João Batista. Mas, né, basta que nós analisemos certas profissões que têm uma função de propagar conceitos, de propagar mudanças de hábitos, né, de costumes, de pensamentos, de cultura. Essas que têm um impacto maior na sociedade, né, todas elas são muito bem planejadas. Porque o espírito ele vem com uma possibilidade diferenciada. Ele não vem só por ele vem também para ajudar a muitos outros espíritos. Quem vem para trabalhar com mediunidade, por exemplo, não é uma encarnação comum, não. Não precisa nem ter informação acadêmica. Veio para trabalhar com mediunidade, encarnação planejada, programada, executada com muito carinho pela espiritualidade. Porque trata-se de uma missão muito difícil, uma missão muito delicada. Exige estudo, né? Exige uma série de qualidades que os médiuns sabem, né? Muitos aqui
participam já das reuniões mediúnicas sabem como é difícil, né? Mas como é bom também, né? Trabalhar com a mediunidade. Então vamos avançar aqui. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Só esse parágrafo aqui já dá um estudo bastante interessante, viu? Olha só, pessoal. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Elias foi um dos profetas do Antigo Testamento que viveu alguns séculos antes desse momento que nós estamos aqui. Então, a primeira coisa, de duas uma, ou eles acreditavam na existência dos espíritos, na sobrevivência dos espíritos, assim como o Espiritismo fala, e acreditavam que o espírito de Elias estava junto, viria junto com João Batista, iria influenciar João Batista, né? Podia ser que eles acreditassem nisso, né? O espírito talvez estivesse falando sobre isso. Olha, o espírito de Elias vai ajudar João Batista, vai ajudar o João na missão dele. Podia ser isso, né? Só isso já é interessante, porque já vem de encontro ao que o Espiritismo fala. Do Espírito que vem nos ajudar, do Espírito protetor, do Espírito que... Não é? Mas aqui no caso, nós sabemos que não era isso. Não é? Depois, na sequência do Evangelho, a gente vê que João era a reencarnação de Elias. Depois fica muito claro isso na sequência do Evangelho. Né? João era a própria reencarnação, é o Elias que voltou, que estava voltando. Então, por isso que eu falei, de duas uma, ou estão acreditando na existência dos espíritos, na influência dos espíritos, né? Que os espíritos nos acompanham, que nós entramos em contato com eles, ou eles estão dizendo a respeito da reencarnação, que João era o próprio Elias reencarnado. Depois a gente vê que Jesus confirma isso. Quando eles falam assim, mas Senhor, mas o primeiro não viria o Elias, para depois ver o Messias, para depois ver Jesus? Não viria Elias? A profecia não falava que primeiro viria Elias? Aí Jesus fala, pois eu digo que sim, é verdade, Elias viria. Mas Elias já veio. Elias já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram tudo o que quiseram com ele. Por quê? Porque nesse momento que Jesus falou isso, Elias já tinha sido decapitado. O João Batista já tinha sido decapitado. Ou seja, eles não reconheceram, né, realmente na figura de João Batista, o Elias que viria. Aquele profeta que retornaria à matéria. Né? Antes fizeram o que quiseram com ele. Então, ele terá o espírito e o poder de Elias. Porque Elias já era um espírito também, com uma condição muito boa. Né? A fim de converter os corações dos pais aos filhos. Olha que interessante. A fim de converter os corações dos pais aos filhos. Interessante isso, né? Vamos parar para pensar o que significa isso, né? Converter o coração dos pais aos filhos. Né? Às vezes o filho tem mais condição do que o pai, né? Às vezes o filho ajuda a converter o coração dos pais, né? Porque aquele que está vindo, embora seja uma criança, né? Está numa fase tenra, mas é um espírito que acaba mudando a família. Acaba mudando o pai e a mãe, melhorando o pai e a mãe. Né? Então João era um espírito assim, que ele ia provocar, embora a tenridade dele, ele já no espírito queria provocar mudanças muito grandes. Né? E os rebeldes, a prudência dos justos. Né? As pessoas mais rebeldes começaram a levar mais em consideração a cautela, a prudência dos espíritos justos. Né? Porque quando vem alguém falando com autoridade, a gente ouve mais, a gente presta mais atenção. Até a gente usa aquele ditado popular, né, que santo de casa não faz milagre, né? E às vezes é verdade, né?
Às vezes vem aquele espírito com autoridade e realmente a gente começa a ouvir aquilo que os outros já estavam falando, mas a gente não estava prestando atenção. Aí vem alguém diferente, com uma autoridade diferente, e aí a gente ouve. Né? É o caso do Divaldo, que vem e a gente presta atenção, o Chico, que vem, a gente ouve também com carinho, e tantos outros aí que vão se notabilizando e a gente começa a perceber melhor. Né? Para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a gente percebe que essa é uma das funções de João Batista, que era preparar os caminhos para Jesus. Né? Você vê que até Jesus precisava de uma preparação. Né? O poder de Jesus não pode ser medido pela capacidade dele enfrentar tudo e todos sozinho. Não, não é assim. Ele preparou um batalhão de espíritos que o assessoraram. Né? Jesus, acima de tudo, e também é um grande líder, né? Capaz de preparar trabalhadores, como qualquer líder na Terra que a gente conhece, também tem que saber preparar trabalhadores. Né? Então, ele vinha para preparar o povo para Jesus, para que eles estivessem bem dispostos. Ele veio semear, né? Como ele diz depois, eu sou aquele que batiza com água, mas virá um outro que é maior do que eu, do qual eu não serei digno de desenlaçar as alparcas, as sandálias, e que batizará com o fogo do Espírito. Você vê ele falando sobre Jesus, mais tarde, né, cenas dos próximos capítulos. Né? Vamos ver, depois que ele nascer, nós temos algum chão ainda. Pessoal, vamos dar uma paradinha?